Será que um teste de QI é o suficiente para conseguir prever quem vai ser draftado pela NBA e ser eficiente na NBA ou não? Bom, a gente sabe, né, que historicamente o draft da NBA, através do Combine, sempre priorizou o atleticismo e a antropometria, as medidas dos jogadores, para selecionar ali os draftados. Eles também usam muito da performance no nível universitário norte-americano como padrão. E aí os pesquisadores se perguntam, né, será que o QI também tem um papel importante nesse sentido? E analisando os estudos que foram feitos na área, eles chegaram à conclusão que não. O QI não é um bom preditor de performance esportiva. Só que como os pesquisadores não são bobos nem nada, eles logo perceberam que realmente não fazia muito sentido um teste de QI, porque esse teste envolve um pouco de matemática e outras variáveis que realmente não têm importância no âmbito esportivo. Mas aí, o que eles pensaram? Vamos bolar um teste que seja cognitivo de natureza, mas também específico para o esporte. E foi assim que foi criado o AIQ, ou Teste de QI Atlético, traduzindo a sigla que vem do inglês. Para quem quiser saber mais sobre cada um dos testes, eu vou deixar o link com a referência aqui embaixo na descrição. Bom, mas aí para comprovar essa teoria, eles tiveram que fazer um estudo. E esse estudo foi feito com mais de 350 prospectos do draft da NBA. Desses 350, 182 foram de fato draftados e acompanhados entre 2014 e 2019. Nesse acompanhamento, eles olharam para a média de pontos por jogo, turnover por jogo, percentual de lance livre, eficiência, percentual de arremesso e eficiência de passe. E aí olha que interessante, em termos de média de pontos por jogo, não teve diferença entre nenhum nível. Ou seja, independente do valor do teste de QI atlético, os atletas estavam pontuando em média mais ou menos ali a mesma coisa. Só que aí quando a gente começa a falar de turnover, a coisa já começa a mudar de figura. Os atletas que tiveram os piores scores no processamento visual espacial também tiveram os maiores números de turnover durante as suas temporadas. Isso mostra que o visual ali, a capacidade de escanear a quadra, de ver o que o outro não consegue ver, é muito importante na hora de cuidar bem da bola e não ter aquele turnover que acaba prejudicando o teu time. Em relação a lance livre, os atletas que tiveram o melhor score na eficiência de aprendizagem também tiveram os melhores percentuais de lance livre. Isso é interessante porque o lance livre é uma coisa bastante mecânica e a aprendizagem realmente tem um fator importante ali na melhora dessa mecânica. Entender, aprender, conseguir fazer as correções é fundamental para ter um bom lance livre. E nas últimas três variáveis, que são eficiência, percentual de arremesso e eficiência de passe, a tomada de decisão foi o fator mais importante. Os atletas que tiveram os maiores scores em termos de tomada de decisão no teste foram os que se saíram melhor nessas três variáveis. E isso mostra para a gente como as tomadas de decisão são fatores fundamentais na performance do esporte. A gente conseguir fazer uma leitura de pick and roll, conseguir decidir de forma muito rápida se eu quero bater para dentro, se eu quero arremessar ou se eu quero fazer um passe. Esses fatores vão definir o quão eficiente a gente é dentro da quadra. Vale notar, né, que como eu falei antes, a quantidade de pontos em média que os atletas estavam fazendo não era diferente entre os grupos, não importava muito o score no teste cognitivo. Agora, a eficiência, o percentual de arremesso, a capacidade de não fazer muito turnover, isso foi afetado sim pelas capacidades cognitivas e isso faz da gente atletas melhores. A gente precisa de menos oportunidades para pontuar, a gente vai ser mais eficiente, provavelmente vai ter mais assistências e vai conseguir se manter mais tempo em quadra. E uma outra coisa interessante desse estudo é que eram 350 prospectos que foram testados. E o estudo termina com 180 jogadores que foram de fato draftados. Ou seja, uma grande parte ali nem foi draftado. E esses 180 que foram tinham scores maiores dos que não foram, mostrando que a parte cognitiva é uma parte importante no desenvolvimento da performance no basquete. Mas aí, de fato, para que serve esse estudo? A primeira coisa que a gente pode pensar é que é mais uma ferramenta para a gente conseguir selecionar talentos. Eu vou selecionar pessoas com maior potencial cognitivo e, teoricamente, essas pessoas vão estar mais próximas de atingir uma alta performance. Esse é um ponto de vista. Eu já gosto de pensar pelo lado do treinamento. Como é que eu posso desenvolver essa capacidade cognitiva nos meus atletas? Então, será que treinos específicos de cognição são eficientes? Será que eu deveria treinar num computador? Será que eu deveria fazer um treino com aquelas luzes que a gente tem que ter ali o tempo de reação?
Ou será que eu posso bolar exercícios que eu exija da tomada de decisão, do scan visual, do processamento ali muito rápido cognitivo para eu conseguir ser efetivo naquele exercício? Então, trabalhos ali de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, com essa carga extra cognitiva, né? Esse fator ali inserido no meu exercício. Eu acho que essa última opção é a mais sensata, mas eu não descartaria um trabalho mais geral ali para trabalhar algumas habilidades cognitivas em separado. Essa é uma área um pouco cinzenta ainda, que a gente não sabe muito bem qual é a real efetividade, mas é um ponto para a gente ficar atento sempre nas pesquisas e tentar adicionar um pouquinho ali na nossa prática, porque mal não vai fazer.